No baile de gala mais esperado do ano, Rodrigo Almeida zomba de Helena, a faxineira que trabalha em 3 empregos para sobreviver. Dance uma valsa comigo e eu me caso com você. Ele ri na frente de todos, esperando que ela abaixe a cabeça e saia correndo. Ele não sabe que está provocando a pessoa errada. Helena esconde algo que ninguém ali poderia imaginar. O que acontece quando ela aceita o desafio deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que nunca devemos julgar alguém pela aparência, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A mansão Montenegro brilhava como uma joia no alto da colina. Era a noite do baile de gala beneficente mais esperado do ano, aquele tipo de evento onde os ricos se reuniam para parecerem generosos, bebendo champanhe que custava mais do que um salário mínimo, enquanto tiravam fotos sorrindo. As luzes douradas iluminavam os jardins perfeitamente aparados, e a música da orquestra escapava pelas janelas enormes, misturando-se com o burburinho das conversas animadas e o tilintar constante de taças de cristal. Helena subia a escada lateral dos fundos, a que era reservada para os funcionários, carregando uma bandeja pesada com taças vazias que havia recolhido do salão. O vestido que usava era o mesmo de sempre, o único que possuía que poderia ser considerado minimamente adequado para trabalhar em um evento como aquele. Era simples, azul marinho, com um tecido que já tinha visto dias melhores. As costuras estavam gastas, e havia um pequeno remendo na altura da cintura que ela mesma havia feito com linha, que não era exatamente da mesma cor. Mas estava limpo, passado com cuidado, e era o melhor que ela tinha. Aos 28 anos, Helena havia aprendido a andar pelas sombras sem ser notada. Era uma habilidade necessária para quem trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes, limpando escritórios à noite, apartamentos de luxo de manhã cedo e servindo em eventos como aquele nos fins de semana. Seu corpo estava sempre cansado, suas mãos ásperas de tanto contato com produtos de limpeza, e seus pés doíam dentro dos sapatos simples que usava. Mas ela nunca reclamava. Não tinha esse luxo. Quando entrou no salão principal pela porta dos fundos para buscar mais taças, sentiu o contraste violento entre seu mundo e aquele. As mulheres usavam vestidos que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em 6 meses. Os homens exibiam relógios que poderiam pagar o tratamento médico de sua avó por um ano inteiro. Todos riam, conversavam animadamente, como se não tivessem uma única preocupação no mundo. E talvez não tivessem mesmo. Helena reconheceu vários rostos. Eram moradores dos prédios onde trabalhava, pessoas que ela cumprimentava todos os dias ao chegar para limpar seus apartamentos. Mas ali, naquele ambiente, era como se ela fosse invisível. Ninguém a olhava nos olhos. Ela era apenas mais uma funcionária, parte do cenário, alguém que existia apenas para servir e depois desaparecer. Foi quando ouviu a voz alta e confiante de Rodrigo Almeida. Ela o conhecia de vista, era impossível não conhecer. Ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, filho de uma família tradicional, e tinha sua foto estampada em revistas de negócios com frequência. Alto, de ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados, vestindo um smoking que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. Rodrigo tinha 35 anos e carregava no rosto aquela expressão de quem nunca havia sido contrariado na vida, de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria com um estalar de dedos. Ele estava rodeado por um grupo de amigos igualmente bem vestidos, todos rindo de algo que havia dito. Helena tentou passar despercebida, mas foi exatamente nesse momento que ele a viu. Seus olhos escuros a seguiram por um instante, e ela notou quando ele cochichou algo com os amigos. As risadas ficaram mais altas. Helena fingiu não perceber e continuou recolhendo as taças vazias, mas seu coração batia mais rápido. Ela conhecia aquele tipo de olhar. Era o olhar de quem estava prestes a transformar outra pessoa em piada. E ela estava certa. Rodrigo se aproximou dela com passos seguros, e o grupo de amigos o seguiu, formando um pequeno semicírculo que bloqueava qualquer rota de fuga discreta que ela pudesse ter. A música continuava tocando ao fundo, mas Helena sentiu como se tudo ao redor
tivesse ficado mais silencioso, mais pesado. Ele parou bem na frente dela, tão perto que Helena teve que erguer o olhar para encará-lo. Rodrigo sorria, mas não havia bondade naquele sorriso. Era o sorriso de alguém que estava prestes a se divertir às custas de outra pessoa. "Você trabalha aqui, não é?" Ele perguntou, embora claramente soubesse a resposta. A voz era suave, quase gentil, mas havia algo perigoso nela. Helena respirou fundo antes de responder. "Sim, senhor. Estou ajudando com o serviço do evento." "Interessante", Rodrigo disse, olhando para os amigos como se compartilhasse uma piada particular. "Eu te reconheço. Você limpa o escritório da minha empresa, não limpa? E também o apartamento da minha ex-namorada." Várias pessoas ao redor começaram a prestar atenção na conversa. Helena sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a cabeça erguida. "Sim, senhor. Trabalho em vários lugares." Foi quando ele notou algo. Seus olhos se moveram para além dela, para os enormes quadros emoldurados que decoravam as paredes do salão. Eram pinturas clássicas de dançarinos, cenas de balé e apresentações de ópera. A família Montenegro era conhecida por seu amor pelas artes. Rodrigo teve uma ideia. Helena viu o exato momento em que aquilo atravessou sua mente, viu o brilho nos olhos dele, aquele brilho perigoso de alguém que acabou de pensar em algo que considera extremamente divertido. Ele se virou para ela novamente, e o sorriso ficou ainda mais largo. "Sabe", ele disse alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir claramente, "estou me sentindo generoso hoje. É um baile de gala, afinal, um lugar para dançar." Ele fez uma pausa dramática, e Helena sentiu o estômago revirar. "Que tal assim? Se você conseguir dançar uma valsa comigo, aqui, agora, na frente de todos, sem pisar nos meus pés e sem me fazer passar vergonha, eu me caso com você. Palavra de honra." O grupo de amigos explodiu em gargalhadas. Várias outras pessoas ao redor também riram, achando a situação hilária. Uma mulher loira de vestido vermelho, que Helena reconheceu como sendo a ex-namorada de Rodrigo, mencionada momentos antes, cobriu a boca com a mão, rindo abertamente. "Rodrigo, você é terrível", ela disse divertida. "Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já foi subestimado por alguém que pensou que você não era capaz de algo? Já sentiu aquela mistura de humilhação e vontade de provar que a pessoa estava errada? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Porque o que Helena está prestes a fazer vai fazer você repensar tudo sobre julgar as pessoas pela aparência. Helena sentiu todas as pessoas ao redor olhando para ela, esperando que ela abaixasse a cabeça, pedisse desculpas e saísse correndo. Era exatamente isso que esperavam, que ela aceitasse seu lugar, que reconhecesse que não pertencia àquele mundo, que voltasse para as sombras de onde havia saído. Mas algo aconteceu dentro dela naquele momento. Algo que estava adormecido há muito tempo acordou com força. Helena pensou em sua mãe, na professora de balé clássico que a havia criado sozinha, que a havia ensinado que a dança era a linguagem mais pura da alma humana. Pensou nas manhãs acordando às 5 para treinar antes da escola, nos pés sangrando dentro das sapatilhas de ponta, nas apresentações onde ela brilhava no palco como se tivesse nascido para aquilo. Pensou no dia em que sua mãe morreu, deixando dívidas hospitalares impossíveis de pagar. Pensou na escolha que teve que fazer aos 16 anos, continuar dançando e perder tudo ou abandonar seu sonho e sobreviver. Durante 12 anos, ela havia escolhido sobreviver. Durante 12 anos, ela havia escondido quem realmente era, enterrando a bailarina que um dia foi sob o peso da necessidade e da vergonha. Mas agora, naquele momento, com todas aquelas pessoas rindo dela, com aquele homem arrogante esperando que ela fugisse, Helena tomou uma decisão diferente. Ela colocou a bandeja com as taças cuidadosamente sobre uma mesa próxima. Seus movimentos eram calmos, controlados, e isso fez algumas pessoas pararem de rir, confusas. Ela endireitou os ombros, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. "Eu aceito", ela disse. A voz era firme, sem tremor, e carregava uma autoridade que surpreendeu até ela mesma. O sorriso de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. Ele claramente não esperava por aquilo. Ninguém esperava. O salão ficou mais silencioso, a música da orquestra parecendo diminuir de volume, enquanto todos se viravam para assistir àquela cena inusitada.
Você aceita? Rodrigo repetiu, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Aceito, Helena confirmou. Dance uma valsa comigo, e quando eu terminar, espero você no cartório segunda-feira às 10 da manhã. Agora não havia mais risadas. Havia apenas um silêncio espesso, carregado de expectativa e incredulidade. Rodrigo olhou para os amigos, que agora pareciam menos seguros sobre se aquilo ainda era engraçado. Um deles, um homem de bigode grisalho, já estava com o celular na mão, gravando. Rodrigo não podia recuar. Não na frente de todas aquelas pessoas, não quando havia sido ele mesmo quem havia criado aquela situação. Seu orgulho não permitiria. Ele estendeu a mão para Helena, o sorriso zombeteiro ainda no rosto, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Uma pitada de incerteza. Helena colocou a mão na dele. A mão dele era macia, de quem nunca havia trabalhado um dia sequer com as próprias mãos. A dela era áspera, marcada, mas firme. Eles caminharam juntos até o centro do salão, e alguém deve ter sinalizado para a orquestra, porque a música mudou. Os primeiros acordes de uma valsa clássica começaram a tocar, suaves e elegantes, enchendo o salão. O círculo de pessoas ao redor deles se ampliou, todos querendo ter uma boa visão do espetáculo. Centenas de olhos fixos neles dois. Rodrigo posicionou a mão na cintura de Helena, ela colocou a outra mão no ombro dele, e assim ficaram por um instante, parados, se encarando. Foi quando a música ganhou força, e Helena começou a se mover. O primeiro passo pegou Rodrigo de surpresa. Não era um passo tímido ou hesitante. Era preciso, confiante, tecnicamente perfeito. Helena não estava apenas dançando, ela estava liderando. Seus pés se moviam com uma leveza que parecia impossível para alguém que havia passado o dia inteiro trabalhando. Cada giro era executado com uma graça que transformava o movimento em poesia visual. Rodrigo, que havia imaginado que teria que basicamente arrastá-la pela pista enquanto ela tropeçava, se viu sendo guiado. Helena conhecia cada compasso daquela música, cada mudança de ritmo, cada momento que exigia um giro ou uma pausa. Seus olhos estavam fechados agora, e havia uma expressão em seu rosto que ele nunca tinha visto antes em ninguém. Era como se ela estivesse em outro lugar, em outro tempo, longe dali. As pessoas ao redor pararam de sussurrar, pararam até de respirar alto. Todos estavam hipnotizados. Aquela não era uma faxineira desajeitada tentando dançar, era uma bailarina de verdade, treinada, talentosa, que havia nascido para aquilo. Os movimentos de Helena eram tão fluidos que parecia que ela estava flutuando. O vestido simples que usava, que minutos antes parecia inadequado e pobre, agora se movia com ela de uma forma quase mágica, como se fosse parte dela. Seus braços se estendiam com uma elegância que contava histórias. Suas mãos se moviam no ar com delicadeza, e seus pés traçavam padrões perfeitos no chão de mármore polido. Rodrigo tentou acompanhar, e para seu próprio espanto, ela o fez parecer melhor dançarino do que ele realmente era. Helena compensava cada erro dele antes mesmo que acontecesse, ajustando-se, guiando-o, fazendo com que o movimento parecesse intencional. Era humilhante e fascinante ao mesmo tempo. Quando chegou o momento do giro final, Helena se afastou. Girou 2 vezes com uma velocidade e controle impressionantes, e então voltou para os braços dele, parando na posição final exatamente no último acorde da música. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. E então, alguém começou a aplaudir. Foi um aplauso tímido no início, mas que rapidamente se transformou em uma ovação. As pessoas batiam palmas com entusiasmo, algumas até assoviavam, impressionadas. A ex-namorada de Rodrigo não ria mais. Ela olhava para Helena com uma expressão que misturava choque e algo que poderia ser admiração. Helena se afastou de Rodrigo, fez uma reverência elegante, da forma como havia sido ensinada a fazer aos 6 anos de idade. Quando ergueu o rosto, seus olhos encontraram os dele. Rodrigo estava pálido, o sorriso zombeteiro completamente desaparecido. Ele parecia não saber o que dizer, o que fazer. "Espero você no cartório segunda-feira às 10 da manhã", Helena repetiu, a voz clara e firme. Você disse que era um homem de palavra. E então, antes que ele pudesse responder qualquer coisa,
Ela se virou e caminhou em direção à saída. Não pegou a bandeja que havia deixado sobre a mesa. Não voltou para os fundos. Caminhou pela porta principal, a mesma pela qual os convidados entravam e saíam, com a cabeça erguida e os ombros retos, como uma rainha deixando o seu próprio palácio. O salão explodiu em conversas animadas assim que ela saiu. Todos falavam ao mesmo tempo, comentando sobre o que acabaram de testemunhar, perguntando quem era aquela mulher, como ela havia aprendido a dançar daquele jeito. Vários celulares já estavam nas mãos das pessoas, e era possível ouvir o som de vídeos sendo reproduzidos, pessoas assistindo novamente àquela cena impossível. Rodrigo permaneceu parado no centro do salão por longos segundos, processando o que havia acabado de acontecer. Seus amigos se aproximaram, mas ninguém ria mais. Um deles, o que havia gravado tudo, mostrou o celular para ele. "Cara", ele disse, "isso já tem 50 compartilhamentos e faz menos de 5 minutos que postei." Rodrigo pegou o celular e assistiu ao vídeo. Via-se ele mesmo fazendo a aposta cruel, o sorriso arrogante no rosto. Via-se a expressão de Helena quando ela aceitava. E então, a dança. Deus, aquela dança. Ela parecia ainda mais impressionante quando vista pela câmera. E no final a frase dela ecoava clara: "Espero você no cartório segunda-feira às 10 da manhã." Rodrigo devolveu o celular, sentindo um peso estranho no peito. Ele havia criado uma situação impossível para si mesmo. Havia feito uma promessa pública que agora estava se espalhando pela internet a uma velocidade assustadora. E pior, ele havia subestimado completamente aquela mulher. Quando Rodrigo finalmente deixou o baile naquela noite, sua cabeça estava cheia de perguntas. Quem era aquela mulher realmente? Como uma faxineira dançava daquela forma? Por que ela havia escondido aquele talento todo esse tempo? E o que diabos ele ia fazer agora? Helena caminhava pelas ruas da cidade naquela noite, ainda sentindo a adrenalina correndo pelas veias. Ela não tinha dinheiro para um táxi, então foi a pé mesmo, os sapatos desconfortáveis machucando seus pés a cada passo. Mas ela não se importava. Pela primeira vez em 12 anos, ela havia dançado. Realmente dançado. E tinha sido libertador de uma forma que ela não conseguia descrever. Quando finalmente chegou ao pequeno cômodo alugado que dividia com a avó, já passava da meia-noite. A avó estava dormindo na única cama que tinham, e Helena se deitou no colchão fino no chão, seu lugar de sempre. Ela olhou para o teto rachado, para a parede com manchas de umidade, e sorriu. Não um sorriso de felicidade, mas um sorriso de algo que se parecia com vingança. Ela havia silenciado todos aqueles risos. Havia provado seu valor. E tinha colocado um homem arrogante em seu lugar na frente de todos. Mas na manhã seguinte, quando acordou, a realidade veio como um balde de água fria. Ela havia perdido o emprego. Todos os 3. As mensagens no celular barato que possuía eram claras. Os clientes não queriam mais seus serviços. Alguns haviam visto o vídeo que estava se espalhando pela internet. Outros haviam ouvido falar. Uma faxineira que desafiava publicamente um dos homens mais ricos da cidade não era bem vista. Ela era vista como problemática, insubordinada, alguém que não conhecia seu lugar. Helena sentou-se no chão do pequeno cômodo, as mãos tremendo enquanto lia mensagem após mensagem. O dinheiro que tinha guardado daria para pagar o aluguel de mais um mês, talvez 2 se ela economizasse muito. Mas e depois? E o tratamento da avó? E a comida? Ela havia se sentido tão poderosa na noite anterior. Agora, à luz crua da manhã, percebeu que havia apostado tudo em um momento de orgulho e talvez tivesse perdido tudo. A avó acordou e a encontrou assim, sentada no chão com o celular nas mãos e os olhos cheios de lágrimas. A mulher idosa, que havia sido uma costureira famosa antes de a artrite destruir suas mãos, colocou a mão trêmula no ombro da neta. "O que aconteceu, minha filha?" Helena contou tudo. A aposta humilhante, a dança, a sensação de poder e agora a realidade de ter perdido todos os empregos. A avó escutou em silêncio e quando Helena terminou, ela sorriu. Sua mãe teria ficado orgulhosa. Ela disse simplesmente: "Você dançou de novo. Depois de todos esses anos, você finalmente dançou." "Mas eu perdi tudo", Helena sussurrou. "Você encontrou a si mesma", a avó corrigiu. "O resto a gente resolve." Segunda-feira chegou.
Helena não esperava realmente que Rodrigo aparecesse no cartório. Era ridículo pensar que ele faria isso. Mas ela havia prometido a si mesma que estaria lá às 10 da manhã, como havia dito. Nem que fosse apenas para provar um ponto, para manter a própria palavra mesmo que o outro não mantivesse a dele. Ela pegou o metrô até o centro da cidade, usando as últimas moedas que tinha. Vestiu o mesmo vestido azul marinho, o único que possuía que poderia ser considerado minimamente adequado. Prendeu os cabelos em um coque simples, sem nenhum adorno. Olhou-se no espelho quebrado do banheiro antes de sair e viu uma mulher cansada, orgulhosa e talvez um pouco desesperada. O cartório ficava em um prédio antigo no centro, com paredes de tijolo à vista e portas de madeira pesada. Helena subiu os degraus devagar, o coração batendo forte no peito. Não sabia o que esperava encontrar. Provavelmente nada. Provavelmente ela ficaria ali sozinha por uma hora, receberia olhares confusos dos funcionários e depois voltaria para casa para encarar a realidade de ter que procurar novos empregos. Mas quando empurrou a porta e entrou no saguão do cartório, ela o viu. Rodrigo Almeida estava ali, de pé, olhando pela janela. Usava um terno diferente do que usara no baile, mas igualmente impecável. As mãos estavam nos bolsos da calça e ele tinha uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Quando ouviu a porta se abrir, ele se virou. Seus olhos se encontraram e por um longo momento nenhum dos dois disse nada. O único som era o do relógio antigo na parede, marcando os segundos. "Você veio", Helena disse finalmente. Não conseguiu esconder a surpresa na voz. "Eu sou um homem de palavra", Rodrigo respondeu. A voz era diferente da que ele havia usado no baile. Não havia zombaria nela agora, nem arrogância. Havia apenas uma seriedade pesada. Helena não sabia o que dizer. Ela havia imaginado 1000 cenários diferentes para aquele momento, mas nenhum deles incluía ele realmente estando ali. Rodrigo caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Ele a estudou por um momento, realmente a olhou, talvez pela primeira vez desde que a havia notado no baile. "Eu passei o fim de semana inteiro investigando você", ele disse, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena Santos, filha única de Marina Santos, professora de balé clássico renomada, que tinha uma escola particular aqui na cidade há 20 anos. Você foi criada no mundo da dança. Começou a treinar com 3 anos de idade. Aos 10, já era considerada uma prodígio. Aos 15, tinha 3 convites de escolas internacionais de balé, incluindo uma na França. Helena manteve o rosto impassível, mas por dentro sentiu como se estivesse despida, toda sua história sendo exposta ali no meio do cartório. "E então", Rodrigo continuou, "sua mãe foi diagnosticada com câncer. Ela morreu quando você tinha 16 anos, deixando dívidas hospitalares que consumiram tudo. A escola fechou. Você recusou todas as bolsas de estudo para ficar com sua avó que também estava doente. Há 12 anos você trabalha como faxineira em múltiplos empregos, sustentando as duas sozinha. 12 anos limpando apartamentos de pessoas que provavelmente nem notam que você existe." Cada palavra era como uma agulha sendo cravada em Helena. Não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. E ver tudo resumido assim, toda a sua vida e seus sacrifícios expostos daquela forma, era doloroso de uma maneira que ela não havia antecipado. "Por que você está me contando isso?", ela perguntou, a voz tremendo levemente. "Porque eu preciso que você entenda que eu sei", Rodrigo disse. "Eu sei quem você é. Eu sei o que você sacrificou. Que eu sei que o que eu fiz naquele baile foi cruel e injusto." Helena piscou, surpresa. Aquilo ela definitivamente não estava esperando. "Mas também preciso que você entenda a minha situação", ele continuou. "Aquele vídeo se tornou viral. Tem mais de 2 milhões de visualizações agora. Está em todos os portais de notícia. Minha empresa, minha reputação, minha imagem de homem de palavra, que levo tão a sério nos negócios, tudo isso está em jogo. Se eu não cumprir a promessa que fiz, serei destruído publicamente." Agora Helena estava começando a entender aonde aquilo ia dar. "E então", ela disse lentamente, "você quer que eu resolva seu problema?" "Eu tenho uma proposta", Rodrigo disse. "Um acordo, um casamento de fachada. Nós nos casamos hoje, mantemos as aparências por 1 ano e depois nos divorciamos tranquilamente. Durante esse ano, você mora na minha mansão, na ala de hóspedes.
com total privacidade. Eu pago todas as contas médicas da sua avó. Ela pode morar lá também, se quiser. Você recebe uma mesada mensal generosa. Ao final do ano, quando nos divorciarmos, você sai com um valor acordado que será suficiente para você recomeçar sua vida, talvez até voltar a dançar, se quiser. Helena o encarou processando cada palavra. Era uma proposta fria, calculada, puramente transacional, mas também era uma tábua de salvação. Ela havia perdido todos os empregos. Não tinha dinheiro para o tratamento da avó. Em questão de semanas, elas estariam na rua. O orgulho não alimentava ninguém. O orgulho não pagava contas médicas. E o que você ganha com isso? Ela perguntou desconfiada. Eu mantenho minha reputação intacta, Rodrigo respondeu honestamente. Mostro ao mundo que sou um homem de palavra e... Ele hesitou. E talvez aprenda algo no processo. Aquela dança. Você me surpreendeu, e eu não sou facilmente surpreendido. Helena pensou em sua avó, dormindo naquele cômodo miserável, sofrendo porque elas não podiam pagar pelos medicamentos adequados. Pensou nos 12 anos de sacrifício, de trabalho sem fim, de esconder quem ela realmente era. Pensou na chance, mesmo que estranha e complicada, de ter um ano de paz, de segurança financeira, de poder cuidar adequadamente de sua avó. Eu tenho condições, ela disse finalmente. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Total independência. Você não interfere na minha vida. Eu não interfiro na sua. Respeito mútuo. Nada de tentativas de tornar isso mais do que é, um acordo de negócios. E quando o ano acabar, eu saio sem olhar para trás e você não me procura nunca mais. Concordo, Rodrigo disse sem hesitar. Ele estendeu a mão. Então, temos um acordo? Helena olhou para aquela mão estendida, macia, privilegiada, nunca tendo conhecido um dia de trabalho braçal, tão diferente da sua. Mas ela apertou mesmo assim. Temos um acordo. 2 horas depois, eles saíram do cartório casados. Não houve festa, não houve beijos, não houve promessas de amor. Apenas assinaturas em um papel, testemunhas que foram 2 funcionários do cartório e um aperto de mão frio. Eles eram estranhos unidos por conveniência e desespero. Rodrigo tinha um motorista esperando do lado de fora. Um carro preto e luxuoso, do tipo que Helena só havia visto de longe. Ela entrou no banco de trás, sentindo o couro macio sob suas pernas, o ar-condicionado perfeito, o cheiro de carro novo. Era outro mundo. Vamos buscar sua avó e suas coisas, Rodrigo disse, sentando-se ao seu lado, mas mantendo uma distância respeitosa. Quero que ela seja instalada hoje mesmo. Já contactei os melhores médicos da cidade para avaliar o caso dela. Helena apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Uma parte dela ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo. A mansão Almeida era ainda mais impressionante de perto do que havia parecido durante o baile. Era enorme, com jardins que pareciam não ter fim, uma piscina olímpica, quadras de tênis e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno de forma harmoniosa. Quando Helena saiu do carro, ela se sentiu como uma intrusa. A ala de hóspedes, onde ela e a avó ficariam, era maior que qualquer lugar onde Helena havia morado na vida. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala de estar e até uma pequena cozinha. Tudo era impecavelmente decorado, com móveis que pareciam ter saído de revistas de arquitetura. A avó ficou em silêncio quando viu o lugar, seus olhos se enchendo de lágrimas. Helena a abraçou, sentindo o corpo frágil tremer nos seus braços. É temporário, Helena sussurrou. Apenas por 1 ano. Minha filha, a avó respondeu. Às vezes 1 ano é tempo suficiente para mudar uma vida inteira. Os primeiros dias foram estranhos. Helena acordava na cama mais confortável que já havia dormido na vida, em um quarto onde tudo era perfeito e limpo. E por um momento, esquecia onde estava. Então, a realidade voltava, e com ela, a consciência de que aquilo não era real. Era uma encenação, um acordo temporário. Rodrigo havia deixado claro que ela não precisava trabalhar, que, na verdade, seria melhor se ela não trabalhasse, para manter as aparências de que eram um casal de verdade. Mas Helena não sabia o que fazer consigo mesma. 12 anos acordando antes do sol nascer, trabalhando até o corpo doer, haviam tornado o descanso algo estranho, quase culpado. Ela vagava pela ala de hóspedes, explorando cada cômodo,
tocando os móveis como se tivessem alguma resposta para o que ela estava sentindo. A avó havia sido levada para consultas médicas e Helena ficara sozinha a maior parte do tempo. Foi em um desses dias de solidão que ela explorou mais fundo a mansão. Rodrigo havia dito que ela poderia usar qualquer espaço comum, desde que respeitasse sua privacidade. Helena caminhou pelos corredores imensos, admirando as obras de arte nas paredes, as esculturas, os tapetes que provavelmente custavam mais do que um carro. E então ela encontrou uma porta trancada. Sem placa, sem identificação, apenas uma porta de madeira escura com uma fechadura moderna. Curiosa, Helena tentou a maçaneta, mas estava obviamente trancada. Ela ia se afastar quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou Rodrigo parado ali, os olhos fixos nela. Ele havia acabado de chegar do trabalho, ainda usando o terno, a gravata um pouco afrouxada. Parecia cansado. "Essa porta fica trancada", ele disse. Não era uma reprimenda, é apenas uma afirmação. "Desculpe", Helena disse rapidamente. "Eu estava apenas explorando. Não vou invadir sua privacidade." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, estudando-a. Então, para surpresa de Helena, ele tirou uma chave do bolso e se aproximou da porta. "Na verdade", ele disse, "isso é para você." Ele destrancou a porta e a empurrou aberta. Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. Era um estúdio de dança. Um estúdio completo, profissional, com piso de madeira adequado, espelhos cobrindo toda uma parede, barras de balé instaladas na altura perfeita e até um piano no canto. A iluminação era perfeita, natural entrando por janelas grandes, mas também com opções de luz artificial para diferentes necessidades. Como... Helena não conseguiu terminar a frase. "Mandei construir durante o fim de semana", Rodrigo disse, as mãos nos bolsos, evitando olhar diretamente para ela. "Contratem uma equipe para trabalhar dia e noite. Consultei com professores de dança sobre as especificações certas. É seu, se quiser usar." Helena entrou no estúdio devagar, como se estivesse caminhando em terreno sagrado. Seus dedos tocaram a barra. Sentiram a madeira lisa e perfeita. Ela se aproximou dos espelhos e viu seu próprio reflexo, uma mulher que mal reconhecia mais. "Por que você fez isso?" ela perguntou a voz rouca. Rodrigo ainda estava na porta, observando-a. Porque eu percebi algo naquela noite do baile. Quando você dançou, foi como se eu tivesse visto algo precioso sendo tirado de uma caixa escura. E pensei que talvez você merecesse a chance de dançar de novo, sem que isso custasse tudo para você." Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas as segurou. Ela não ia chorar na frente dele. Não ia mostrar fraqueza. "É parte do acordo?" "Não", Rodrigo disse simplesmente. "É só porque eu quis." E então ele se virou e foi embora, deixando Helena sozinha no estúdio. Ela ficou ali parada por longos minutos, olhando ao redor, sentindo algo se quebrar dentro dela. Não era bem seu coração, mas talvez a armadura que havia construído ao redor dele durante todos aqueles anos. Lentamente, Helena tirou os sapatos. Ficou descalça sobre o piso de madeira, sentindo a superfície perfeita sob seus pés. Fechou os olhos e respirou fundo. E então, pela primeira vez em 12 anos, começou a se mover. Não foi uma valsa. Não foi nenhuma coreografia ensaiada. Foram apenas movimentos, seu corpo lembrando o que era dançar, o que era se expressar através do movimento. Ela girou-se e estendeu, saltou. Os músculos reclamaram fora de prática, mas também cantaram de alegria por estarem sendo usados daquela forma novamente. Helena dançou até não conseguir mais, até suas pernas tremerem e o suor escorrer pelo rosto. Quando finalmente parou, estava ofegante, sentindo mais viva do que havia se sentido em anos, e não percebeu que do lado de fora do estúdio, escondido no corredor, Rodrigo havia observado tudo. E pela primeira vez em muito tempo, havia algo em seus olhos que não era frieza ou arrogância calculada. Era fascínio genuíno. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Helena acordava cedo e praticava no estúdio. Rodrigo saía para trabalhar e voltava tarde. Eles raramente se viam, e quando se viam, eram educados, cordiais, mas distantes, como dois estranhos compartilhando um espaço. A avó de Helena melhorava visivelmente com o tratamento adequado.
As medicações certas, a nutrição apropriada, o ambiente confortável, tudo contribuía para sua recuperação. Ver a avó sorrindo novamente, sem dor, sem preocupações, fazia tudo valer a pena para Helena. Mas havia momentos estranhos. Pequenos gestos de Rodrigo que não faziam parte do acordo. Livros sobre balé que apareciam misteriosamente na mesinha da sala do estúdio. Um fonógrafo antigo restaurado com uma coleção de discos clássicos. Flores frescas sempre no vaso da entrada da ala de hóspedes. Helena não sabia o que fazer com isso. Ela havia estabelecido que aquilo era apenas um acordo de negócios, mas Rodrigo parecia insistir em adicionar camadas de humanidade que a deixavam confusa e, se ela fosse honesta consigo mesma, um pouco assustada. Agora me fala sinceramente, você já teve alguém que fez algo gentil por você, mas você tinha medo de acreditar que era genuíno? Que construiu paredes tão altas ao redor do coração que mesmo quando alguém tenta chegar perto, você empurra para longe? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar da Helena, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo entre eles. Uma noite, Helena estava praticando tarde no estúdio. Estava trabalhando em uma peça particularmente difícil, cheia de saltos e giros que exigiam força e técnica. Ela estava tão concentrada que não ouviu quando a porta se abriu. Foi apenas quando terminou e se virou que ela ouviu. Rodrigo estava ali, de pé na entrada, ainda usando o terno do trabalho, mas com a gravata completamente removida e os 2 primeiros botões da camisa abertos. Ele a observava com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. "Quanto tempo você está aí?" Ela perguntou pegando uma toalha para secar o suor do rosto. "Tempo suficiente", ele respondeu. Caminhou até o piano e se sentou no banco. "Você sabe que eu toquei piano quando era criança?" Helena piscou, surpresa pela informação inesperada. "Não, eu não sabia. Minha mãe insistia", Rodrigo disse, os dedos tocando as teclas levemente, sem produzir som. "Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Parei de tocar depois disso. Meu pai não via utilidade nisso. Disse que arte era para pessoas fracas, que homens de verdade construíam impérios, não sinfonias. Era a coisa mais pessoal que ele havia compartilhado desde que se casaram." Helena ficou parada, não querendo quebrar o momento. "Ele me criou para ser frio, calculado, sempre no controle." Rodrigo continuou. "Disse que demonstrar sentimentos era mostrar fraqueza, que as pessoas usariam isso contra mim. E eu acreditei. Por anos eu construí uma imagem de homem que não se importa com nada além de lucro e sucesso." Ele ergueu o olhar e havia uma vulnerabilidade ali que Helena nunca tinha visto antes. "Mas quando eu vi você dançar naquele baile, foi como ver algo que eu havia esquecido que existia. Paixão, arte pura, algo genuíno em um mundo que eu só conhecia como performance calculada." Helena não sabia o que dizer. Ela se aproximou devagar e sentou-se no banco ao lado dele. Eles ficaram lado a lado em silêncio por um momento. "Toque algo", ela disse finalmente. "Faz mais de 20 anos", Rodrigo protestou. "Eu nem sei se ainda sei." "Toque", Helena insistiu suavemente. "Algo que você gostava, algo que fazia você sentir algo." Rodrigo hesitou, mas então suas mãos se posicionaram sobre as teclas. Lentamente, ele começou a tocar. Era desajeitado no início, tropeçando nas notas, mas então a memória muscular começou a voltar. A música que fluía era melancólica, bonita, cheia de uma tristeza antiga. Helena reconheceu a peça. Era uma composição de Chopin feita para ser dançada. Sem pensar, ela se levantou e começou a se mover. Seus pés encontraram o ritmo da música, seu corpo interpretando cada nota. Eles criaram algo juntos naquele momento. Ele tocando, ela dançando, 2 almas solitárias se encontrando através da arte que haviam abandonado por razões diferentes. Quando a música terminou, quando a última nota ecoou e morreu no ar, eles ficaram em silêncio. Rodrigo se levantou do piano. Ele estava tão perto dela agora que Helena podia sentir o calor do corpo dele. Seus olhos se encontraram e havia algo diferente ali. Não a frieza calculada, não a arrogância zombeteira. Algo real, assustador, intenso. "Helena." Ele disse seu nome como se fosse a primeira vez, como se estivesse provando a palavra em sua boca.
Não sei quando isso aconteceu, mas você mudou algo em mim. Não, Helena disse, embora sua voz tremesse. Não faça isso. Não complique o que já é complicado. Nós temos um acordo. 1 ano. É só isso. E se eu não quiser que seja só isso? Rodrigo perguntou. Ele ergueu a mão, hesitou e então tocou levemente o rosto dela. Helena sentiu aquele toque percorrer todo o seu corpo como eletricidade. Você não me quer de verdade, Helena disse, mas mesmo enquanto falava, ela não se afastou. Você quer a ideia de mim, a bailarina misteriosa. A história é interessante, mas eu sou só uma faxineira que teve sorte temporária. Não, Rodrigo disse firmemente. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Você sacrificou seus sonhos para cuidar da sua avó. Você trabalhou 3 empregos ao mesmo tempo. Você aguentou humilhações diárias com a cabeça erguida. Você me confrontou quando todos os outros só riem das minhas piadas cruéis. Você é extraordinária, Helena. E eu fui um idiota por não ver isso imediatamente.